Senhor Diretor da Faculdade de Direito, Sra. Doutora Maria Helena Moura Ramos, filhos e demais familiares do Sr. Dr. Rui Moura Ramos, Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Vice-Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Srs. Conselheiros, Srs. Professores, Srs. Assistentes, Srs. Investigadores, alunos de ontem e de hoje do Sr. Dr. Rui Moura Ramos, minhas senhoras e meus senhores. Reunimos-nos hoje para a intrigante tradição da nossa faculdade, segundo a qual, quando a lei obriga a que o decurso do tempo nos prive das lições diárias de Rui Moura Ramos, não é o próprio a proferir a sua última aula. Pelo contrário, a sua lição repousa em palavras proferidas por outrem, que assim asseguram a memória daquela e à qual o mestre nem deve assistir. Razão tem Tolstói quando mostra que a história é composta por uma conjugação cega de eventos, sem sentido explicável. A sequência de contingências e de acontecimentos fortuitos, e não qualquer desígnio das parcas, atribuíram-me a mim o estatuto de mais velho dos seus discípulos nesta casa, condição em que me proponho dar a última aula do Sr. Dr. Rui Moura Ramos. O singular costume de o jubilado se afastar no momento da sua última aula tem uma racionalidade difícil de perscrutar. A um tempo, dele parecem brotar apenas inconvenientes. Desde logo, o distanciamento do mestre priva todos quantos o admiram da sua persona, da retórica gentil e ponderada, dos seus gestos expressivos, dos exemplos claros, do tom inconfundível da sua voz. Por outro lado, a entrega da aula do professor a mãos alheias constitui necessariamente um ato de infidelidade às suas construções e obra, ofendendo o próprio jubilado. A sua lição é única na medida em que só o mestre a consegue proferir. Por fim, arrasta-se o discípulo, consciente quer das suas inevitáveis limitações, quer do privilégio e honra que lhe são dados, para uma dolorosa cumplicidade com a heresia montada, confrontado com a falta de predicados para estar no lugar que é de Rui Moura Ramos. Em suma, parece nada mais ser do que um angustiante tormento com prejuízo de todos. Há, no entanto, uma admirável razão por detrás desta praxe. A nossa faculdade é uma escola, no sentido em que, como na filosofia budista, o mestre se dedica a habilitar os seus discípulos para que estes venham a ser capazes de consolidar e prosseguir a sua obra, ilustrando, felizmente, o absurdo da expressão última lição. Não é a última, nem nunca poderia ser. Ainda que a lei imponha o seu jubileu, Rui Moura Ramos continua empenhadamente a ensinar-nos por sua própria voz, com a sua palavra esclarecedora, tão zelosamente como nas últimas décadas. E mesmo na aula de hoje, em que generosamente se afasta para não inibir ainda mais o seu aluno, a sua lição perpetua-se, viva e vivaz, pelas mãos dos seus discípulos, sem que a passagem de professor catedrático para professor jubilado afete de modo algum a perenidade e o vigor da sua lição. Diria Voltaire, e com razão, que esta ideia mais não é do que um otimismo de Pangloss, assente numa pulsão ingênua para procurarmos satisfação em acontecimentos desgostosos. Na confusão de sentimentos de festejo e de despedida, ignoramos a última, convencendo-nos que é suficiente a certeza de que Moura Ramos continuará a ensinar-nos. Talvez assim seja. Mas, como Cândido, melhor é dedicarmos-nos somente a cultivar o nosso jardim, aceitando paciente e resignadamente o que não podemos vencer. E, da minha parte, com a satisfação egoísta de colocar na minha boca a admiração de todos nós ao notável professor e académico que é Rui Moura Ramos, convicto de que a assistência aqui presente terá a benevolência de afrentar a anunciada decepção pela pobreza da minha fala. Proferir a última lição de Rui Moura Ramos constitui uma honra que assumo com particular orgulho, mas com preocupações muito sérias. Desde logo, pela riqueza da obra e da personalidade do jubilado. Como escolher, do direito internacional privado ao direito da União Europeia, passando pelo direito internacional e pelo direito da nacionalidade, a matéria desta lição? E como resistir à ingenuidade de julgar que uma descrição analítica de cada uma das suas obras, alinhadas cronologicamente em jeito de catálogo de biblioteca, seria apta a revelar o efeito que resulta do seu entrecruzamento?
E como proferir qualquer lição, sabendo que me faltam palavras ajustadas à grandeza intelectual e moral do jubilado, e muito menos à sua altura, perante um auditório em que se incluem aqueles que já admiraram as suas aulas magistrais? Decidi, pois, centrar-me na razão pela qual todos quantos aqui estamos admiramos o Sr. Dr. Rui Moura Ramos, e que se resume, creio, a uma só palavra. O Sr. Dr. Rui Moura Ramos é um exemplo. O seu percurso, a sua argúcia e tenacidade, as suas qualidades pessoais e académicas, a sua devoção à causa pública e os seus invulgares dotes de inteligência e de caráter revelam o homem que só alguns podem ser, mas que todos gostaríamos de alcançar. Na sua última aula, esse nome que felizmente todos preferimos com reserva mental, a saber que continuaremos a beneficiar dos seus ensinamentos, não posso mais fazer do que sintetizar 3 lições de Rui Moura Ramos, na tentativa de racionalizar os alicerces da consideração que temos por ele. O seu pensamento jurídico, o seu estimulante modelo como professor e a vitalidade com que partilha o seu saber. Na música, dá-se o nome de forma sonata a uma das mais encantadoras expressões dessa arte. Um tema, organizado em torno de certa tonalidade, é primeiramente exposto em uma aparente simplicidade. Logo a seguir, no desenvolvimento, despontam contrastes, variações e diálogos que fazem descobrir texturas antes ocultas e que verdadeiramente só o talento do compositor poderia revelar. Por fim, no âmago do inebriamento para onde fomos levados, surge a recapitulação, que nos faz notar que o motivo inicial, agora enriquecido, nos conquistou. É então parte de nós, não só porque o compreendemos, mas porque ele nos cativou, misturando-se com a nossa alma, mais até do que com o intelecto. Assim é a primeira lição de Rui Moura Ramos nas vestes de académico. Os andamentos da sua obra não a dividem, antes ligam-na e envolvem-na. E por isso se pode encontrar, nos seus mais recentes escritos, a mesma essência que já despontava nos primeiros trabalhos. A obra de Rui Moura Ramos é polifónica, desdobra-se em diferentes caminhos, do direito internacional privado e do direito internacional público ao direito da União Europeia, do direito da nacionalidade ao direito constitucional e ao direito do comércio internacional. Mas todos eles são tocados pela inspiração do jubilado, que se reconhece a cada passo. Basta um relance sumário pelas suas 9 obras de compilação de artigos dispersos, uma pequena parte da sua ciência, para se ficar arrebatado. A sua investigação, em várias línguas e com projeção que cruza oceanos e continentes, é o testemunho da completude do saber jurídico. Foram as inacabadas capelas imperfeitas da Vila da Batalha que, em 1950, viram nascer Rui Moura Ramos. Faria em Leiria os seus estudos primários e secundários, ingressando no ano letivo de 1967-1968 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde obteve o grau de licenciado em 1972, com a classificação final de 17 valores. Iniciou em 1973 as funções docentes nesta faculdade, como assistente eventual, e concluiu em 1978 o curso complementar de Ciências Jurídico-Económicas, mais tarde equiparado ao mestrado, com a classificação de 18 valores, com a obra seminal Direito Internacional Privado e Constituição, Introdução a uma análise das suas relações. É difícil não ver, neste primeiro andamento, a apresentação de um tema, manifestado em todos os horizontes, que Rui Moura Ramos viria a fazer recuar. Perante um problema até então mal conhecido, a frase musical da sua inovadora tese tem uma linha prontamente assimilável. O direito internacional privado não é axiologicamente neutro. É, pelo contrário, invadido por valorações substantivas, voltado também para as tarefas de modelação da sociedade civil. A impor, pois, a vinculação das próprias regras de conflitos, mesmo quando se limitam a escolher a lei competente, aos parâmetros materiais da Constituição. Mais, a convocar a Constituição para impedir a mobilização de leis estrangeiras, ainda que os expedientes próprios do direito internacional privado, máxime a ordem pública internacional, nenhum obstáculo pusessem à sua aplicação. E ainda a explicar, através dos princípios próprios do direito conflitual, a medida da responsabilidade cometida ao juiz nacional de fiscalizar a constitucionalidade da lei estrangeira por referência à própria Constituição estrangeira.
Esta obra-prima, aqui também no sentido de primeira, tornou-se referência mundial e intemporal, como atesta a sua recente publicação no Brasil em 2021, quase 45 anos depois de ter sido escrita. Nela desponta o cunho pessoal de Rui Moura Ramos, patente na sua escrita precisa e escorreita, e simultaneamente colorida e imaginativa, que impressiona muito mais do que pelo domínio pleno dos complexos problemas, pelo diálogo com todos os argumentos e pela profundidade do estudo subjacente. Impressiona principalmente pelo dom de, a questões intrincadas, Moura Ramos responder com soluções evidentes e desarmantes, indiciando que o erro de Descartes foi afinal o de sustentar que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. O tema deste primeiro andamento, a visão cosmopolita e axiologicamente comprometida do direito, constitui uma marca indelével, até por atingir a arquitetura basilar da doutrina internacional privatista. Não há, afinal, nenhuma dissociação entre qualquer área do direito e os princípios jurídicos fundamentais, a ponto de a defesa da Constituição material não prescindir do próprio aparelho conflitual. Depois da abertura da ópera, o jubilado prosseguiu o seu rumo científico, com o tempo vivo de uma mazurca. No ano de 1977-1978, foi investigador no Centre de Droit International da Universidade de Paris II, Panthéon-Sorbonne, onde obteria, em 1978, o Diplôme d'études approfondies de droit de la société internationale. Mas foi na sua alma mater Coimbra que concluiu o doutoramento em Direito, em 1991, na especialidade de Direito Internacional Privado, com a tese da Lei aplicável ao contrato de trabalho internacional. E foi também em Coimbra que foi aprovado em provas de agregação, em 2003, dedicando o relatório à disciplina de Direito Comunitário. Ora, como sucede ao ouvinte de uma sonata, o desenvolvimento dá conta que a elevação do tema inicial se encontra em cada uma das frases que se lhe seguem. De nada serviria que eu cantarolasse esses temas. Ainda que o trovador tivesse engenho, o inventário dos trechos da profusa obra do jubilado, em correria até ao bater da cabra, que toca sempre cedo demais nas aulas de Rui Moura Ramos, deixaria oculta a harmonia. Como em uma sinfonia, não é a melodia dos violinos ou do oboé que constitui a alma da sua lição. É antes a consonância que brota das ideias e argumentos, substancialmente sustentados nas diferentes matérias. O seu conhecimento transversal do direito, sempre com invulgar profundidade, permite reconhecer o seu pensamento, quer em obras específicas do direito internacional privado, quer na dogmática do direito da União Europeia, quer nos trabalhos sobre direito da nacionalidade. Em qualquer das suas cátedras, a razão primeira do seu reconhecimento internacional reside no modo como assimila as refrações sistémicas de cada problema, superando as barreiras disciplinares e, por isso, dando-lhes sentido. Esta marca maior da lição de Moura Ramos pode, depois, ser ilustrada em dois compassos binários. De uma parte, aflora a concepção pluralista do direito, que marcou irreversivelmente a visão odierna das coisas e das causas. Esta compreensão cosmopolita, de certo modo tão ecuménica como é o direito internacional privado, corta de forma clarividente, qual Alexandre, o nó górdio que constantemente sobressaltava tribunais e doutrina quanto à articulação de normas oriundas de diferentes ordenamentos jurídicos. O pensamento de Moura Ramos é inconfundível quando se trata de explicar a convivência da Constituição com outras ordens jurídicas, construindo soluções justas e justiciáveis e deslindando o compromisso constitucional europeu. Foi pela mão de Moura Ramos que se mostrou que alguns conflitos normativos entre a Constituição e as regras de direito da União Europeia são aparentes. É possível interpretar a própria Constituição em consonância com o direito da União. E é útil ao Tribunal Constitucional recorrer ao reenvio prejudicial com esse propósito, e não tanto para convocar os instrumentos juscomunitários de desaplicação de regras nacionais. Foi também com a sua pena que Portugal conheceu a acertada solução de cada problema jurídico da integração europeia. Desde a cidadania da União à revisão dos tratados, desde as liberdades fundamentais à natureza jurídica da comunidade, olhando às irradiações da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e questionando sempre o próprio sistema de acesso à jurisdição comunitária.
Trata-se de um verdadeiro rondó de várias vozes em cânon, melodiosamente marcando os relevos sinfónicos que fundam a criação jurídica da União Europeia. Esta transversalidade do pensamento de Moura Ramos é, aliás, particularmente fulgurante no seu estudo relativo à inscrição no plano interno da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em lição que o Tribunal Constitucional nunca desaprendeu. Num texto de grande fulgor dogmático, de 1982, Rui Moura Ramos não apenas destrinça o problema das reservas incompatíveis com a natureza da Convenção, como desafia os modelos clássicos de relacionamento entre ordens jurídicas, construindo, a partir deles, a certeira tese de valia do direito internacional na ordem constitucional interna, quer em sede da sua posição hierárquica no sistema de fontes, quer quanto ao seu valor interpretativo da própria Constituição. E o seu cuidado internacionalista é notório até na teorização de institutos que estavam historicamente ligados à tutela de refúgios de nacionalismo, como sucede na sua configuração dogmática da Reserva de Ordem Pública Internacional. Moura Ramos não lhe atribui o papel de realização coerciva das compreensões internas. Antes, enquadra-a como instrumento de promoção dos valores próprios do direito internacional privado, orientada à coexistência e coordenação dos sistemas jurídicos. Trata-se de premissa cosmopolita que inclui o valor da tolerância à aplicação de leis diferentes no próprio conteúdo da ordem pública internacional, assim realizando o princípio do mínimo dano à lei estrangeira. O emprego desta clave vincula os intérpretes, sobretudo os tribunais, a uma excepcionalidade reforçada na invocação da ordem publique. Prescreve-se o respeito intransigente do tempo do metrónomo, pelo preenchimento do requisito da Inlandsbeziehung, e propõe-se a execução de um trilo, sempre que possível, pela atribuição de efeitos atenuados à ordem pública internacional. O outro compasso assenta no compromisso irrevogável com os valores e os juízos fundamentais, que deixam de encontrar celas de isolamento. O que não é de sumenos, pois implicou refundar as próprias bases da ciência jurídica internacional privatista. Com Moura Ramos, não mais existem áreas imunes às razões e aos princípios substantivos. Nem o processo civil internacional, nem o princípio da proximidade, nem a arbitragem internacional, nem muito menos o direito da nacionalidade. Sempre com o oxímoro de tratar de forma intemporal os problemas do momento, como nas suas variações sobre os efeitos da descolonização na nacionalidade ou nas suas suítes relativas à progressiva admissibilidade da dupla nacionalidade. E tudo isto em vanguarda autodenotativa, como sucedeu quando, em coautoria com Maria Ângela Soares, introduziu no panorama nacional a Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias 35 anos antes da sua ratificação por Portugal. Aliás, o pioneirismo da ciência de Moura Ramos continua hoje, como nos anos 70 do século XX, um traço distintivo. Não creio que perante o odierno fervor legiferante das instituições europeias no domínio do direito internacional privado, possamos encontrar um único ato europeu que Moura Ramos não analise crítica e cuidadamente, encontrando-lhe as virtudes e as sombras antes, às vezes muito antes, da sua entrada em vigor. O brilho do seu específico modo de pensar é particularmente luminoso na sua disciplina de eleição, o direito internacional privado. Área em que a obra da lei aplicável ao contrato de trabalho internacional constitui uma das mais perfeitas construções. Perante a exponencial internacionalização das relações laborais, com que se vaticinava o afastamento do método conflitual para a sua adequada regulação, Rui Moura Ramos desmonta a ideia de que a publicização do direito do trabalho apartaria o direito internacional privado de paradigma clássico e, ao invés, concebe inovadoras soluções no seu seio. A determinação da lei aplicável deixa de ter por referência apenas a localização da relação jurídica, mas também os valores político-legislativos que subjazem a certa regulação. Sempre os valores na obra de Moura Ramos, como um leitmotiv wagneriano. A sua lição demonstrou, pois, que se impunha uma especialização conflitual através de um juízo adequado à singularidade daquele contrato e que passaria tanto por uma limitação da vontade das partes quanto à escolha da lei,
como pela aceitação da mobilização de certas normas de aplicação necessária e imediata estrangeiras, oriundas de ordenamentos jurídicos especialmente ligados ao caso. Em boa hora o fez. O legislador, agora da União Europeia, seguiu fielmente cada uma destas propostas, que vigoram hoje em todos os 27 Estados-membros da União Europeia. O empenho substancialista e teleologicamente orientado explicará, por outro lado, a revisitação do conceito de cláusula de exceção de caráter material, que o jubilado apresentou na obra Les clauses d'exception en matière de conflit de droit e de conflit de juridiction. A sua doutrina abraça nesta categoria dogmática mais do que os corretivos conflituais assentes no poder do julgador modificar a lei aplicável. Enquadra como tal os instrumentos que normativamente prescrevem um desvio à indicação da lei competente, cristalinamente ensinando que só assim se soluciona a natural insegurança jurídica de uma justiça de caso concreto e se garante a realização de um valor substantivo que se impunha salvaguardar. De certo modo, não é uma surpresa. O compromisso com a solução materialmente justa alimentou sempre, no pensamento de Moura Ramos, a refundação de institutos conflituais. Agora, aludindo a uma cláusula de exceção sem discricionariedade judicativa, reafirmando o tom da sua composição em mais uma voz, ao estilo de uma fuga musical. Para além do seu perfil de académico, a segunda lição de Moura Ramos encontra-se na alegre devoção com que se entrega ao modo de ser professor. Praticou sempre o ritual coimbrão das aulas magistrais, pontualíssimo quanto ao início e ao fim da aula, a terminar exatamente no ponto planeado, num ensino verdadeiramente universitário, sem fronteiras nem latitudes, invariavelmente em diálogo com as correntes e os nomes maiores da ciência jurídica europeia. E a tomar como alunos não só os da Luz Atenas, mas os da Grega Atenas, os de Paris, os da Haia, os do Luxemburgo, os de São Paulo, enfim, os do mundo. Não admira, pois, que onde quer que se vá, se ouça pronunciar o seu nome, embora às vezes como Professor Ramus e outras vezes como Professor Ramos. E não espanta tão pouco que a ciência mundial o tenha acolhido como um dos seus melhores, atribuindo-lhe, entre muitos outros, o estatuto de membro titular do Institut de Droit International, do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional, do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Comparado, UNIDROIT, da Académie Internationale de Droit Comparé, da Société Française pour le Droit International, do Grupo Europeu de Direito Internacional Privado, GEDIP, e do Instituto Luso-Brasileiro de Direito Comparado, sendo, aliás, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. O seu modo distinto de ser professor iniciou-se pelo Direito Internacional Privado, na nossa faculdade, em 1972. Mas rapidamente foi partilhado ao resto do mundo. Não apenas na Universidade Católica Portuguesa, com que colaborou desde 1978, ou nas Universidades Lusíada e Moderna, mas, sobretudo, desde que em 1984 assumiu a função de Directeur de Cours na Académie de Droit International de La Haye e aí proferiu, em 1991, o curso sobre o contrato individual de trabalho em Direito Internacional Privado. De resto, a Europa não mais dele prescindiu, convidando-o, a partir do ano letivo de 1994-1995, para professor na Université de Droit, d'Économie e de Sciences Sociales de Paris, Panthéon-Sorbonne, e para reger, desde a respectiva criação, o curso sobre les conventions communautaires en matière de droit international privé no Diplôme d'études supérieures spécialisé em contencioso comunitário no Instituto Universitário Internacional do Luxemburgo. Tal como a sua escrita encerra uma lição espraiada em áreas distintas, igual riqueza encontramos na sua preleção oral. Na Faculdade de Direito de Coimbra, para além do Direito Internacional Privado, aprende-se com Rui Moura Ramos, nos vários graus de ensino universitário, Direito Comunitário, depois Direito da União Europeia, desde 1987, Direito Internacional Público, desde 1982, Sistemas Jurídicos Comparados, desde 1983, Direito Processual Civil Internacional, desde 2017, regendo a Cátedra Jean Monnet na Licenciatura em Direito, desde 1992. Em qualquer destas matérias,
se apresenta Moura Ramos como mestre. Não no sentido de preceptor escolástico, mas de alguém que sempre tomaria o nome de mestre, mesmo que, como sucede no romance de Bulgakov, não pudéssemos lembrar-nos do seu nome. É mestre porque alia as suas qualidades intelectuais a um padrão ímpar de humanidade e de generosidade. Todos quantos tiveram o privilégio de ser alunos do Sr. Dr. Rui Moura Ramos, quer enquanto estudantes, quer como participantes nos inúmeros congressos e colóquios em que intervém, admiram muito mais do que a clareza da sua exposição, um dos traços mais marcantes da sua personalidade de professor, e como a sua voz, sem nunca se elevar, é ouvida por toda a sala, mesmo nestas caprichosas condições das salas dos gerais. De facto, as suas palavras exatas e o ímpar rigor de linguagem são próprios daquele que é erudito e não daquele que disfarça a falta de erudição em linguagem obscura. A música do seu discurso pauta-se por 3 bordões: clareza, concisão e brilho. Simplesmente, a marca mais séria do seu modo de ser professor reside na forma como trata os seus alunos. Impressiona cada gesto de atenção, de preocupação genuína, de cuidado constante, de sincera estima. O Sr. Dr. Rui Moura Ramos tem o condão de tratar todos quantos o rodeiam como pares e levando a consideração pelos outros, de modo pródigo, à sua condição. Nunca deixa transparecer sequer um esgar de impaciência a uma pergunta de um aluno, por mais absurda que possa parecer. Nas vestes de examinador, alia com mestria o rigor da avaliação à cordialidade para com os estudantes, que nas provas orais são amparados pela generosidade com que se dispõe a procurar os seus conhecimentos, nem sempre facilmente exibidos. E se a tónica que dá a tonalidade é esta condição especial de ser professor, a sua nota dominante é outra. Rui Moura Ramos deixa uma verdadeira escola, composta por discípulos que tomam e propagam a sua lição. Não apenas em Coimbra, em que orientou a totalidade do atual corpo docente do Direito Internacional Privado e tantos professores de Direito Internacional Público e de Direito da União Europeia, a ditar que fosse um verdadeiro acaso estar eu aqui neste lugar. Mas nas outras faculdades pátridas, basta pensar nos seus discípulos na Faculdade de Direito da Universidade do Porto ou na Universidade do Minho. E no mundo, olhe-se aos seus discípulos no Brasil, hoje professores titulares nas mais prestigiadas universidades federais. Em cada um dos seus aprendizes floresce a obra de Moura Ramos, e não é um acaso. É singular a compaixão com que se dedica a cada um dos seus discípulos. No sentido etimológico de compaixão, sofre com quem sofre. E é notável o modo inteligente como os ajuda. Bem me lembro, como nas fases mais difíceis dos meus estudos, pude sempre encontrar em Moura Ramos o tempo para uma distendida conversa, em que a pergunta certeira me obrigava a repensar ou a reponderar os fundamentos da ideia que nervosamente eu tentava expor. E não esquecerei, como a sua palavra calma e gentil, a sensatez judiciosa e a generosidade incontida deixavam discretas as oportunas advertências e os decisivos incentivos. Moura Ramos brinda aos seus alunos com um pouco do seu talento e com muito do seu empenho, altruisticamente fazendo-os brilhar à custa de si próprio. Uma terceira lição de Moura Ramos descobre-se no uso da sua sabedoria. Rui Moura Ramos é um universitário comprometido e não um mero observador. E é enquanto tal que exercita a sua cidadania na polis. Não anuiu a refugiar-se na redoma do estudo, mas disposto a beneficiar a comunidade com a sua entusiasmada participação. Assumiu o estatuto de universitário como um dever de intervenção, partilhando os seus conhecimentos, a sua inteligência, o seu bom senso e tornando-se assim credor da gratidão de todos. Gratidão que, aliás, não fica saldada por ter sido agraciado pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo ou por ter recebido a Medalha de Honra do Município da Batalha. Não serve a última lição para enumerar as várias vestes com que Moura Ramos nos ensinou o valor da devoção à causa pública, que, de resto, iniciou logo em 1982, como delegado do governo português à Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, participando na redação e aprovação
da Convenção sobre Lei Aplicável aos Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, da Convenção sobre Lei Aplicável às Sucessões por Morte, da Convenção sobre a Cooperação Internacional e a Proteção de Menores em Matéria de Adoção Internacional, e representando o governo português no Comitê de Peritos sobre a Pluralidade de Nacionalidades. Serve, outro sim, para que aprendamos com o professor a não dizer, como o Bartleby, preferia não o fazer. Moura Ramos representou Portugal na UNCITRAL, Comissão das Nações Unidas sobre o Comércio Internacional, por quase uma década. Integrou a secção portuguesa da Comissão Internacional do Estado Civil. Foi parte do grupo de peritos que, a solicitação da OSCE, elaborou um projeto de convenção relativo à criação de um Tribunal Europeu de Conciliação e Arbitragem. E, no plano interno, integrou em 1980 a comissão que propôs a reforma do direito português da nacionalidade. A lição que nos é dada vai, porém, mais longe. Com o jubilado, aprendemos que um académico não cinge o seu empenhamento público à concepção do direito, mas envolve-se na sua corporização. Foi assim que Moura Ramos exerceu as mais altas funções jurisdicionais. Em 1995, foi nomeado pelos governos dos Estados-membros da União Europeia juiz do Tribunal Geral, então Tribunal de Primeira Instância, no Tribunal de Justiça da União Europeia, em funções que exerceu até 2003. Nessa data, foi cooptado para juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, em funções que exerceu primeiro como vice-presidente e depois como seu presidente. São excepcionais o zelo e o sentido institucional com que salvaguardou sempre o papel do Tribunal Constitucional. A lealdade com que contribuía para cada decisão, pondo o seu devotado e sabedor poder argumentativo a favor da sociedade, não se observa apenas pelo teor dos acórdãos que subscreveu. Ela é particularmente visível na elevação com que dissentia. Não só as razões do seu desacordo são escritas com elegância e gentileza, e sem nunca prescindir do rigor ou da contundência, como constitui uma confirmada fama naquela casa o modo como divergia no momento da discussão oral. Em nome da instituição, procurava enriquecer os argumentos da posição de que discordava. A genuína consideração pelas ideias dos outros explica outra séria influência que deixou na cultura jurisdicional do Tribunal Constitucional. A certeza de que uma boa decisão carece da ponderação cuidada de todos os pontos de vista. A luz surge da discussão, acesa e morosa, se preciso for, com reflexão e moderação. Tal como numa ópera, a majestade de uma área depende de um maestro saber quando fazer uma fermata, ou mesmo uma pausa, ainda que o compositor a isso não tenha obrigado. Só assim o intérprete ganha o fôlego necessário para que a nota final surja sublime e segura. Assim ensinou Moura Ramos, que foi sempre intransigente no respeito pelo diálogo e pela colegialidade. Não estranhando, de resto, que na obra que organizou para comemorar os 25 anos do Tribunal Constitucional tenha chamado juristas insignes exteriores ao Tribunal para comentar e criticar a sua jurisprudência. O tempo, na música, pode ser suspenso. Não só o compositor pode pará-lo, com uma expressiva suspensão, como o intérprete pode deter-se, sustando a progressão. Não é assim nesta última aula, que a tradição quis que fosse eu a dar e cujos minutos que Cronos nos deu agora terminam. Amarga sensação esta da última aula. Talvez Milan Kundera tenha razão e a felicidade seja o desejo de repetição. E o termo última como que mata impiedosamente o sonho da repetição dos rituais de Moura Ramos nas suas exemplares preleções. Resta-nos a graça de saber que o termo é tão falso como a ideia de que os gregos faziam calendas. A lição de Moura Ramos, de última, não tem nada. Assim, mesmo que a expressão última aula nos gera a aflitiva impressão de uma sinfonia inacabada, pois não podemos aceitar sequer a hipótese de não haver mais andamentos, certo é que, diferentemente do que sucede com Schubert, temos connosco o compositor para continuar por muitos e novos trechos a sua sagaz lição. Razão pela qual, numa gratidão infinita pelo exemplo que é,
e com os votos genuínos de que continue a acompanhar-nos com a sua generosidade, a sua sapiência e a sua elegância, ouso pedir a vossas excelências que me assistam num afetuoso e muito reconhecido aplauso ao nosso muito querido professor, o Sr. Dr. Rui Moura Ramos. Muito obrigado. Hoje é um dia festivo e exultante para a nossa faculdade, porque celebramos a vida, a obra, o talento e a dedicação de um dos seus nomes ilustres, o Dr. Rui Moura Ramos. Uma instituição que preza a sua identidade e a sua história tem necessariamente que recordar e venerar os seus, aqueles cujo labor forneceu a argamassa com que se erigiram e reforçaram as suas colunas e traves mestras, o edifício imaterial no seu todo. O Dr. Rui Moura Ramos ofereceu à faculdade a nobreza do seu caráter, a prudência do seu temperamento e a competência do seu trabalho intelectual. Ele era um exemplo de elevação, elegância e correção no trato pessoal que deve ser imitado nas instituições. Essas qualidades manifestavam-se em tudo quanto dizia e fazia, no modo como ensinava e orientava os seus alunos dos vários ciclos de estudos. Também as pude observar de perto com admiração quando tive o privilégio de apreciar a maneira confiante, sábia, racional e empática com que presidiu aos destinos do Instituto de Direitos Humanos e Urgêncium Conímbriga. As mesmas características intelectuais e humanas foram em tempo oportuno reconhecidas nacional e internacionalmente, o que lhe permitiu servir o país em prestigiadas instituições internacionais e como alto magistrado europeu e constitucional, tendo presidido ao Tribunal Constitucional. Como jurista autorizado e experiente, doou os seus valiosos préstimos com um espírito de missão e entrega pessoal à edificação e consolidação do Estado de Direito em Portugal e na União Europeia. Combinou sempre uma sólida e vasta cultura jurídica com uma capacidade exemplar de articular de forma coerente e profícua os vários ramos do direito público e privado nos planos nacional, internacional, europeu e internacional. Ele percebia bem o sistema jurídico na sua globalidade, captando e encadeando plenamente as suas inter-relações. Por isso, disse sempre o direito com eloquência, segurança e rigor conceitual. Este dia tem certamente uma tonalidade um pouco triste, na medida em que foi proferida uma última aula, foi transmitido um testemunho a um discípulo mais novo, por sinal também dotado já de pergaminhos da maior distinção, o doutor e juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Afonso Patrão, em quem a faculdade desde cedo reconheceu qualidades pouco habituais em alguém ainda tão jovem. Essa tristeza, porém, é substancialmente mitigada porque sabemos que podemos continuar a contar com os eruditos e ponderados conselhos, recomendações e sugestões do professor Dr. Moura Ramos, que sempre teremos como inestimáveis e bem-vindos, porque sempre bem fundados, ex aequo e bono, ou seja, sensatos, justos e bons. Professor de Direito Rui Moura Ramos, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tenho a honra de lhe dizer: estamos-lhe muito obrigados, bem-aja e até sempre. Antes de mais, para não ser tão formal, boa tarde a todos. Senhor Diretor da Faculdade de Direito, estimado Dr. Jónatas Machado, caros colegas e amigos, a visão da presente cerimónia, que a prática mais recente consolidou e que marca nesta casa o fim da prestação de serviço de um professor, apresenta desdobrada em dois momentos. No primeiro, que já teve lugar, aquele a quem a última aula é dedicada não intervém, não devendo sequer, como cumpri,
estar fisicamente presente na circunstância, como que se assumindo que ele já terá dito ou feito o que tinha a dizer ou fazer, e sendo outra a voz que, a seu respeito, se faz ouvir. E tal como se o que me foi dito é verdade, de forma brilhante. Mas isto é uma parte que vem do que me chegou. E, portanto, eu felicito o autor. Voltando àquela que é a última aula dedicada, ele é assim o objeto, ou melhor, se assim o quisermos, o pretexto desse momento. Estamos perante um rito de passagem. Há alguém que, por força de algo inexorável, no caso trata-se do decurso do tempo, deixa de pertencer a um corpo, ou, ao menos, e talvez melhor, vê enfraquecida ou configurada em termos distintos a sua ligação a esse corpo. Do que fica dessa ligação, do resultado daquela pertença anterior a título integral, digamos assim, falou outra, um atual membro de pleno direito da instituição, como que expressando, relatando a perspectiva do colégio a esse respeito. Aquele que se presumiria ser o autor da última aula, porém, não fala, talvez porque já tenha falado. Se bem vejo as coisas, é este o contexto desta cerimónia, em que, de algum modo, o corpo se revisita ou reflete sobre si mesmo a propósito da sua renovação e da partida ou do enfraquecimento da ligação de um dos seus membros. E este último é, pois, um simples pretexto para essa reflexão. Daí que o seu silêncio se compreenda ou se imponha. Afinal, o seu tempo, pelo menos naquela qualidade, já passou. A aparente crueza desta simbologia é, de algum modo, temperada por um segundo momento, aquele em que nos encontramos atualmente, em que, ao pretexto da primeira intervenção, é como se vê agora dada a palavra. Palavra que eu queria muito brevemente utilizar com dois objetivos essenciais. O primeiro é para um agradecimento, desde logo a todos vós, aqui presentes, por me terem querido acompanhar neste momento, que se reveste para mim de particular significado ao evocar uma parte muito relevante da minha vida ativa. Na verdade, iniciei o meu percurso profissional há pouco mais de 5 décadas, quando, jovem assistente, comecei a trabalhar neste mesmo edifício, numa sala não muito distante daquela em que hoje nos encontramos. As coisas eram, todavia, muito diferentes. Tendo-me mantido entre vós praticamente até hoje, é impossível não dizer quanto esta casa não poderia deixar de marcar a minha existência, como de certo a de muitos de vós. É certo que o meu percurso foi algo atípico, tendo passado uma parte significativa fora dos muros da escola, em tarefas que aparentemente se afastam das que constituem o núcleo essencial do mundo desta faculdade. No entanto, por mais que me tenha sentido realizado pessoal e intelectualmente nessas funções, e mentiria se não o reconhecesse abertamente, e por muito exaltantes que fossem como foram, até pelos desafios que envolveram e pelo contexto mais amplo, alargado e cosmopolita em que foram exercidas, não deixei nunca de as considerar umbilicalmente ligadas à minha atividade de base, aquela que aqui fui chamado a levar a cabo, e na qual encontrei, devo dizê-lo, idêntica realização pessoal. No fundo, o caráter necessariamente transitório de que aquelas tarefas se revestiram parecia, afinal, confirmar que elas constituíam um complemento particular das primeiras e que o regresso a casa seria algo que se viria a impor mais cedo ou mais tarde. Daí que o agradecimento seja aqui o sentimento que sobreleva todos os outros. Agradecimento por aquilo que esta casa me deu. Desde logo, o exemplo dos que foram meus mestres e que, como a mim, terão seguramente marcado indelevelmente gerações de juristas. António Ferrer Correia, Guilherme Braga da Cruz, Eduardo Correia, Afonso Rodrigues Queiró, Antunes Varela, Rogério Herado Soares, Francisco Pereira Coelho, Orlando Carvalho,
Jorge Figueiredo Dias e João Batista Machado. E na geração ao tempo mais jovem, Luís Cruz de Almeida, José Xavier de Basto, Manuel Porto e Francisco Lucas Pires. E também de tantos outros cujas preleções não segui pelas vicissitudes da distribuição do serviço docente, mas cujo papel na formação de todos nós é igualmente inquestionável. António Castanheira Neves, Rui de Alarcão, Vasco Lobo Xavier, Manuel Henrique Mesquita, Carlos Mota Pinto, António Barbosa de Melo, José Manuel Cardoso da Costa, Joaquim Gomes Canutilho. Depois, os meus colegas, quer aqueles que comigo partilharam funções nesta casa, quer muitos outros que, disseminados por diversas profissões jurídicas, passaram por idênticas experiências e reagiram, ainda que de forma distinta, às mesmas influências e desafios. Sem esquecer o grupo mais numeroso, dos meus alunos, repartidos por várias gerações, e que provavelmente, na sua grande maioria, se poderão ter apercebido da importância que, por esta ou aquela questão, por uma dúvida que à primeira vista poderia parecer talvez não fazer sentido, ou pela incompreensão de uma solução que inicialmente se julgaria estabelecida, tiveram um papel relevante num repensar de questões e numa reabertura da reflexão. Enfim, o corpo de funcionários, cuja dedicação e empenho a todos permitiu, malgrado a sua exiguidade, suprir as dificuldades que a constante atualização de conhecimentos permanentemente exige. Se o local em que nos encontramos me levou a mencionar em primeiro lugar esta casa entre os criadores do meu agradecimento, quero, no entanto, deixar bem claro que ele é, antes de mais, devido ao meu círculo familiar, em particular à Helena, ao Vasco e à Mariana. É para mim de todo evidente que sem o seu apoio e generosidade nada teria sido igual e que não teria podido fazer o que mal ou bem acabei por fazer. Com certeza que engrossando uma dívida em que fui incorrendo ao longo do tempo em faltas e ausências que se foram somando e que não terei possibilidade de vir a solver. Naturalmente que num plano diverso, o mesmo agradecimento devo ainda a todos aqueles colegas portugueses e de outras nacionalidades e alunos com quem interagi noutras instituições de ensino, com quem trabalhei em diversos locais e com quem pude discutir, partilhar experiências, trocar pontos de vista, aprofundar reflexões, construir amizades. A todos dirijo também a expressão da minha sincera gratidão. Sem querer abusar da vossa paciência, gostaria ainda de deixar uma segunda e última nota, a respeito da qual poderei ser muito mais breve. Tenho consciência de que muito devo a esta instituição e do que ela representou para muitos da minha geração. E tenho uma esperança que gostaria de partilhar convosco. A esperança de que as gerações mais jovens, quer dos meus atuais colegas, atuais/ex, em certo sentido, quer as dos alunos que hoje e no futuro frequentarão esta casa, possam vir a encontrar nela o mesmo quadro formativo e a mesma realização pessoal que eu, estou certo, muitos da minha geração e de certo também das que a seguiram, nela encontramos. Sei que esta instituição é uma obra humana e que, como tal, participa das limitações inerentes a qualquer construção deste tipo, o que pode não facilitar ou condicionar, pelo menos, a obtenção deste desiderato. Mas tenho para mim que valeria a pena atentar neste objetivo e, já agora, na circunstância de que é nas vossas mãos, e dirijo-me agora em exclusivo ao colégio de que de algum modo me separo, que se encontra a possibilidade de o alcançar. Desejo para isso, ao colégio, as maiores felicidades. E agora a todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa amizade.
Obrigado.